a única religião revelada. Se Deus é uno e perfeito, ele não pode se contradizer. As religiões apresentam contradições doutrinárias irreconciliáveis. Assim, apenas uma pode ser a verdadeira revelação divina. Uma revelação autêntica exige sinais sobrenaturais verificáveis, milagres que transcendam as leis naturais. A verdadeira religião revelada por Deus deve ter coerência, razão e milagres inconfundíveis. Só pode existir uma única religião revelada. A tese de que só pode existir uma única religião verdadeiramente revelada por Deus se baseia na lógica da não contradição, um princípio fundamental da razão. Duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Se Deus é uno, perfeito, onisciente e veraz, ele não pode se contradizer nem transmitir mensagens opostas por meios diferentes. Assim, a multiplicidade de religiões que afirmam ter recebido uma revelação divina levanta um dilema teológico e racional. Ou todas são falsas, ou apenas uma é verdadeira. Contradições entre doutrinas religiosas. As religiões do mundo apresentam diferenças não apenas culturais, mas contradições doutrinárias irreconciliáveis, o que invalida a ideia de múltiplas revelações autênticas. Exemplos: cristianismo e islamismo. O cristianismo afirma que Jesus é o Filho de Deus, a encarnação divina e o próprio Deus feito homem. O islamismo, ao contrário, afirma que Deus não gerou nem foi gerado. Alcorão 112:3, e que Jesus é apenas um profeta humano. Essas duas afirmações não podem ser verdadeiras simultaneamente. Hinduísmo e judaísmo. O hinduísmo aceita a ideia de vários deuses e reencarnação. O judaísmo monoteísta nega a existência de outros deuses e a reencarnação. Uma divindade que ensina reencarnação a um povo e ressurreição única a outro estaria se contradizendo. Budismo e cristianismo. O budismo não reconhece um Deus criador e busca o nirvana como libertação do sofrimento. O cristianismo baseia-se na relação pessoal com Deus e na salvação pela graça divina. Se ambas fossem revelações de um mesmo Deus, ele estaria afirmando e negando sua própria existência ao mesmo tempo. Catolicismo e denominações evangélicas. No catolicismo, acredita-se na transubstanciação da hóstia no momento da consagração na missa, onde a hóstia se transforma espiritualmente no corpo de Cristo. Já em denominações evangélicas, acreditam que o pão apenas simboliza o corpo de Cristo, sem transubstanciação. Estados alterados de consciência e revelações subjetivas. Diversos fundadores de religiões afirmaram ter recebido revelações diretas de Deus, anjos ou entidades espirituais. Porém, estudos da neuropsicologia e da psiquiatria da experiência religiosa indicam que muitas dessas vivências correspondem a estados alterados de consciência, fenômenos como transe místico, epilepsia temporal, dissociação ou alucinações auditivas e visuais. Exemplos incluem Joseph Smith, fundador do mormonismo, que afirmou ter visto o anjo Moroni, e Maomé, que dizia ouvir a voz do anjo Gabriel. Experiências que, sob análise médica moderna, podem se enquadrar em fenômenos psicofisiológicos. Essas vivências, portanto, podem ser genuinamente sentidas, mas não provam origem divina. Tratam-se de experiências subjetivas dramatizadas pela mente humana, e com a devida divulgação e oratória, conseguem inúmeros seguidores e fiéis. A assinatura divina. A necessidade de existir milagres autênticos. Para que uma religião possa reivindicar uma revelação verdadeira, Deus deveria autenticar essa mensagem com sinais sobrenaturais verificáveis, isto é, milagres autênticos, que transcendam as leis naturais de modo objetivo e comprovável. No cristianismo católico, por exemplo, há relatos históricos e contínuos de milagres investigados. O milagre eucarístico de Lanciano, em que a hóstia teria se transformado em carne e sangue humanos. O milagre do sol em Fátima, testemunhado por dezenas de milhares de pessoas em 1917. Incorruptibilidade de corpos de santos, milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Sudário,
curas inexplicáveis em Lourdes e outras manifestações submetidas a rigorosos exames científicos. Nenhuma outra religião apresenta de forma consistente sinais públicos, duradouros e coletivamente verificáveis com o mesmo grau de documentação histórica e científica. Se Deus é verdade e não contradição, ele só pode ter revelado uma única religião verdadeira, coerente em sua doutrina, autenticada por milagres e sustentada por uma tradição racional e histórica. As demais religiões, embora possam conter elementos morais ou filosóficos válidos, nascem da busca humana pelo transcendente, frequentemente marcada por experiências subjetivas, culturais e psicológicas, e não por uma autêntica revelação divina. Assim, a multiplicidade de religiões é fruto da limitação humana e não da vontade divina. A verdadeira revelação deve, necessariamente e logicamente, carregar a assinatura inconfundível de Deus, a verdade, a coerência e o milagre. A visão científica, estados místicos e ilusões religiosas, pesquisas nas áreas de neurociência, psicologia da religião e psiquiatria revelam que muitas experiências consideradas revelações divinas podem ter explicações fisiológicas e psicológicas naturais. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que, durante experiências místicas, a forte ativação de áreas cerebrais relacionadas à emoção, memória e percepção do eu, principalmente o lobo temporal e o sistema límbico. Essas regiões são as mesmas afetadas em crises epilépticas, estados de transe e uso de substâncias alucinógenas. O Dr. Vilayanur Ramachandran, neurologista da Universidade da Califórnia, demonstrou que pessoas com epilepsia do lobo temporal relatam visões intensas, sensação de presença divina e missões espirituais, fenômenos que podem ser confundidos com revelações. Michael Persinger, psicólogo canadense, desenvolveu o chamado capacete de Deus, um aparelho que estimula magneticamente o cérebro e induz a sensação de uma presença espiritual, evidenciando que o cérebro humano pode gerar experiências místicas sem causas sobrenaturais. A psicologia contemporânea, desde William James, em As Variedades da Experiência Religiosa, 1902, até Carl Jung, reconhece que o ser humano possui uma função simbólica natural, que tende a projetar significados transcendentais em fenômenos internos. Quando alguém vivencia uma intensa emoção, medo, culpa ou êxtase, o inconsciente pode dramatizar a experiência sob forma religiosa, ver um anjo, ouvir a voz de Deus, ou receber uma missão divina. Essas experiências não são necessariamente falsas no plano psicológico, pois expressam verdades internas. Contudo, não provam origem divina, já que são fenômenos da mente humana interpretados à luz da cultura e da fé do indivíduo. Santa Teresa d'Ávila, em seus êxtases místicos, descreveu sensações corporais e luminosas semelhantes às de estados de transe ou sinestesia. Joana d'Arc ouvia vozes de santos, mas especialistas modernos sugerem que poderia sofrer de uma forma de epilepsia auditiva. Fundadores como Maomé, Joseph Smith, Mormons e Allan Kardec, Espiritismo, também relataram vozes e guias espirituais, experiências hoje compreendidas como fenômenos psicofisiológicos de dissociação. A ciência, portanto, mostra que a mente humana é capaz de produzir experiências intensamente espirituais, mas isso não as autentica como revelação divina. A visão filosófica, revelação e razão. Do ponto de vista filosófico, é possível distinguir duas vias de acesso à verdade: a razão, que parte da observação e do raciocínio, e a revelação, que parte da comunicação direta de Deus ao ser humano. A razão é a faculdade pela qual o ser humano busca compreender o universo por meio da lógica, da ciência e da reflexão moral. Filosofias como o aristotelismo e o tomismo, Santo Tomás de Aquino, defendem que a fé e a razão não se contradizem, pois ambas têm origem na mesma verdade divina. A razão, porém, não pode criar revelação, apenas julgar a coerência e a plausibilidade das mensagens que se dizem reveladas.
Assim, uma revelação que contradiz a lógica, a moral ou os fatos observáveis não pode vir de Deus, pois seria irracional. A revelação verdadeira como ato gratuito de Deus. Se Deus existe e é inteligente, ele não pode enganar nem se contradizer. Portanto, uma revelação autêntica deve apresentar 3 marcas fundamentais. 1. Coerência interna, sem contradições doutrinárias ou éticas. 2. Universalidade racional. Deve poder ser compreendida e aceita por qualquer mente honesta, sem absurdos lógicos. 3. Sinais externos de origem divina. Milagres autênticos, profecias verificadas, frutos espirituais duradouros e comprováveis. Esses critérios foram propostos, entre outros, por Santo Agostinho, Tomás de Aquino e Blaise Pascal, que afirmavam que Deus não age contra a razão, mas acima dela. Aplicando os critérios. Ao aplicar esses critérios às religiões existentes, verifica-se que a coerência doutrinária é rompida em quase todas, exceto em tradições que mantêm um corpo teológico estável e contínuo. A universalidade racional é perdida quando uma religião se baseia apenas em visões privadas ou em práticas locais. Os sinais externos, milagres, profecias, santos, frutos espirituais, são abundantes apenas em certas tradições, especialmente no cristianismo católico histórico. Assim, a razão confirma que só pode haver uma religião revelada, aquela cuja doutrina é coerente, seus milagres são verificáveis e seus frutos espirituais são duradouros. A ciência mostra que as experiências religiosas podem surgir de mecanismos cerebrais naturais, e a filosofia mostra que a verdade divina não pode se contradizer. Logo, das inúmeras religiões que afirmam ter sido reveladas por Deus, apenas uma pode ser verdadeira, e essa deve carregar a assinatura inconfundível de Deus, coerência, razão e milagres. Todas as demais refletem a busca humana pelo transcendente, marcada por interpretações culturais e psicológicas. Mas a verdadeira religião revelada por Deus é aquela em que fé e razão se unem, e em que a verdade não se contradiz, mas ilumina. Conclusão lógica. Se 2 ou mais religiões se contradizem sobre a natureza de Deus, da alma e da salvação, não podem todas ser verdadeiras. Apenas uma delas pode conter a revelação autêntica, aquela confirmada por coerência, razão e sinais divinos. A análise histórica, filosófica e científica demonstra que 1. A mente humana pode produzir experiências místicas, mas isso não prova a revelação divina. 2. Muitas religiões surgiram de estados alterados de consciência, sonhos, visões e fenômenos psicológicos. 3. Apenas uma religião apresenta coerência racional, continuidade histórica, doutrina moral elevada e milagres públicos verificados: o cristianismo católico. Por isso, só pode existir uma única religião revelada por Deus, aquela que Deus mesmo autenticou com sinais inconfundíveis: os autênticos milagres.